Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 17 de junho de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Vamos ver as principais notícias acontecidas na data de ontem, referentes à guerra na Ucrânia e todas as suas e demais implicações, que têm reflexos em diversos setores. Caiu um avião ucraniano Su-24M. Forças russas nos arredores de Konstantinivka, ou seja, conseguiram avançar e estão tentando fazer infiltrações a partir dali. A Ucrânia atacou uma refinaria de petróleo de Moscou. É a primeira vez que ela ataca essa refinaria, segundo as informações. E depois desse ataque ela ficou totalmente paralisada, saiu fora do ar. Farpoint, que é aquela empresa que fabrica os mísseis Flamingo, entre outros mísseis e drones, ela adquire radares num acordo que ela fez com uma empresa alemã. E vou falar também dos prejuízos do ataque russo ao mosteiro de Petcharska Lavra, que eles atacaram na data de anteontem, que já ultrapassa 11 milhões de dólares. Bom, um avião Su-24M ucraniano caiu na região de Khmelnytsky, matando os 2 tripulantes. Um bombardeiro de linha de frente, é um caça-bombardeiro, Su-24M, pertence à 7ª Brigada da Aviação Tática Ucraniana, que tem a denominação de Petrov-Franco. Caiu na região de Khmelnytsky na noite de 16 de junho, matando os 2 tripulantes, ou seja, na data de ontem. Isso aconteceu por volta das 19 horas do dia de ontem. A tripulação, lamentavelmente, estava realizando morreu, eles estavam realizando uma missão na região de Khmelnytsky que não foi informado que tipo de missão. A Força Aérea identificou os mortos quando sendo o Major Bohdan Zakharenko e o Tenente Bohdan Babenko. Equipes de resgate policiais estão atuando no local do acidente. Não houve vítimas civis com essa queda, não houve nenhum dano colateral. E as causas e circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas e não foi informado ao público em geral, né? Mas na realidade foi um acidente, não foi derrubado por nenhuma bateria antiaérea russa, mesmo porque Khmelnytsky não está ali na linha de frente, ali nem no leste, nem em outra região ali da Ucrânia. As forças russas estão já nos arredores de Konstantinivka, um avanço que eles fizeram, e eles estão conseguindo chegar mais próximo para fazer infiltrações. Mas por que eles chegaram mais próximo? Porque a Rússia ignora as pesadas perdas, como aconteceu em Pokrovsk. Eles infiltraram, foram entrando. O único lugar que eles conseguiram até agora fazer com infiltrações é Pokrovsk, que eles tomaram o sul da cidade e já avançaram um pouco mais para o centro da cidade. Eles já têm a maior parte da cidade sob controle. Pokrovsk está nas mãos russas. E eles então estão tentando chegar nas mesmas condições na região, na cidade estratégica de Konstantinivka. Um grupo ucraniano de analistas militares diz que a Konstantinivka abriria caminho para o avanço da Rússia em direção às localidades, às cidades de Sloviansk e Kramatorsk. A situação em torno de Konstantinivka está se desenrolando de acordo, segundo eles estão pintando o pior cenário possível, o Estado-Maior do exército ucraniano, já que os russos literalmente alcançaram os arredores da cidade. Eles estão nos arredores, ou seja, na periferia da cidade, não estão dentro da cidade. Deve ter, não existe uma informação clara se eles já se infiltraram, se estão dentro, estão fazendo tentativas, muitos estão sendo eliminados, mas o comandante da brigada disse que provavelmente ele acredita que deve ter entre 20 a 30 infiltrados e eles estão revistando toda a cidade para eliminar ou prender esses elementos. E essa infantaria russa justamente foi avistada avançando do leste via Novomitrilka, em direção a Konstantinivka, em relatos recebidos também vindos da direção de Bereztok e Elinivka. Então, eles, se entrarem ali, eles vão ter uma certa vantagem. Não quer dizer que eles vão tomar a cidade. Os ucranianos estão jogando com o pior cenário possível para não ficar acomodado, que vai dar certo. Em Kupiansk, eles eliminaram todos e
detém o controle total da cidade. A Rússia, no entanto, não controla Constantinivka. Existe essa preocupação porque eles avançaram um pouco mais para frente, estando já na periferia da cidade. E apesar de que eles também conseguiram chegar ali, porque os russos ignoram as baixas, eles tiveram muitas baixas para chegar a essa posição. E, enquanto isso, também na data de ontem à noite, a maior refinaria de petróleo de Moscou interrompe as operações após ataque de drone ucraniano. Um ataque com drone ucraniano aconteceu, causou um incêndio nessa refinaria de petróleo, que é a maior fornecedora de combustível para a região de Moscou, e forçando a instalação a suspender as operações, ou seja, ela teve um incêndio de grandes proporções, aconteceram muitas explosões, e isso fez com que ela ficasse fora de operação. E os russos acreditam que vão tentar consertar os prejuízos e tentar colocá-la de volta no ar. Vocês sabem que Moscou já tem racionamento de combustível, e com essa refinaria que atendia exclusivamente a região de Moscou, a situação na capital da Rússia vai ficar muito mais complicada. Acho que não vai ter nem racionamento, simplesmente não vai ter gasolina se essa refinaria ficar muito tempo fora de operação. Mas os russos estão dizendo que eles têm ali, tinham 2 unidades, né? E a segunda unidade, a primeira está muito mais prejudicada, e a segunda unidade deverá retornar às operações em breve, mas não disseram o que é breve. A Farpoint garante a aquisição de radares Ensolded para a defesa aérea do míssil Freja, que é também um novo produto que eles estão desenvolvendo para a guerra, e eles fizeram uma joint venture, assinaram isso, e esse acordo na data de ontem, para que eles desenvolvam em conjunto, mas inicialmente, para os primeiros, a Farpoint vai comprar dessa empresa alemã, Hensoldt, esses radares. A Farpoint, como vocês sabem, é uma fabricante de mísseis e material de guerra ucranianos, e ela fez esse acordo com a fabricante de radares de alta tecnologia Hensoldt. Eles assinaram ontem um memorando de entendimento na feira Eurosatory 2026 em Paris. O documento estabelece as bases para a cooperação entre as partes no desenvolvimento de um sistema de defesa antimíssil no âmbito do projeto de Sistema de Defesa Aérea Freja. Nos termos do acordo, a Hensoldt será responsável pela produção, teste e fornecimento de sistemas de radar para os sistemas de defesa aérea terrestre da Ucrânia. O equipamento em questão é o TRML-4D, um radar altamente móvel capaz de detectar e rastrear simultaneamente mais de 1.500 alvos, olha, muito poderoso, a distâncias de até 250 km. Ele é baseado na tecnologia de varredura eletrônica. Essa tecnologia de varredura eletrônica chama-se AESA. O radar demonstrou sua eficácia em uso operacional nos últimos anos. Ele já está em produção, a Alemanha já produz ele, e devido à sua alta adaptabilidade de software, é ideal para integração em sistemas de defesa aérea terrestre, segundo afirmou o representante da empresa ucraniana. Entretanto, a Farpoint será responsável pela arquitetura geral do sistema. A empresa ucraniana supervisionará o desenvolvimento, a produção e a integração dos mísseis interceptadores FP7, dos sistemas de controle e dos lançadores, bem como a integração de todos os componentes de um sistema unificado de defesa antimíssil. A Farpoint realizou recentemente um voo de manobra, teste totalmente controlado com o míssil FP7 com sucesso. Então, eles vão fabricar justamente como os americanos não estão mais dando o Patriot, disseram que vão dar, não sei se vão dar, a Ucrânia está desenvolvendo suas próprias alternativas antimísseis. Os danos causados por ataques russos, eles trouxeram prejuízos de mais de 11 milhões de dólares. Esses são os danos causados ali no mosteiro de Petcherska Lavra, que de 2 dias atrás foi atacada covardemente
com a ordem expressa do ditador da Rússia, na Petcherska Lavra, e o Mosteiro das Cavernas, e ali chama na região de Mosteiro das Cavernas, e também foi atingida, na realidade, a Catedral da Dormição. E ali tem uma série, é um complexo, né, religioso, ali tem uma série de igrejas, capelas. Essa catedral é um lugar muito grande, são 28 hectares onde tudo isso está. Foi construído em 1051, ele foi inaugurado em 1051. E lembrem-se que a Ucrânia foi cristianizada pelo governante na época, o príncipe Volodymyr, em 988 depois de Cristo. Então esse é 1051 depois de Cristo. É uma coisa muito antiga e para a época era uma coisa nova. Faz parte do patrimônio da humanidade que os russos atacaram covardemente e trouxe esse prejuízo aí. Os reparos devem levar 2 anos, segundo Maxim Ostapenko, que é diretor-geral da Reserva Nacional do Mosteiro das Cavernas de Kiev, né? Ele fica situado em Kiev, numa zona central. Quem tiver a oportunidade de ir a Kiev um dia, eu recomendo ali, é muito bonito, como um turismo religioso, é muito bacana ali mesmo. Um ataque com drone russo que causou esses danos, um Shahed, né, de origem iraniana, que causou esses significativos prejuízos, né, no exterior e no interior da Catedral da Dormição, que inclusive foi incendiada, né? Estruturas históricas próximas também foram afetadas, incluindo paredes de fortificações da Lavra e a torre do Ivan Kushchunik. Uma enorme quantidade de trabalho emergencial de importância crítica já foi concluída. Todas as peças em exposição que corriam o risco de serem danificadas foram removidas e salvas. Isso foi feito na primeira hora após o ataque, quando ainda existia incêndio. Em uma coletiva de imprensa, o Ostapenko observou que mais de 80% do telhado foi danificado, mas enfatizou que a conquista mais importante foi impedir que o fogo se alastrasse para o interior da catedral. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal. É muito importante a participação de vocês. Vocês viram a verdade, deem de volta o pagamento, entre aspas, né? Não estou forçando a barra, é maneira hilária de dizer, né? Mas a inscrição no canal, o like e o compartilhamento com suas redes sociais. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.